Pai bondoso, queremos te agradecer por mais uma manhã, a oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos para buscarmos Sua presença, Sua face. Nesse momento queremos levantar nossas súplicas ao Seu altar e pedir que Seu Santo Espírito, Seus Santos Anjos possam estar conosco, nos guiando, nos abençoando nesse estudo. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Perdoe os nossos pecados e nossas faltas. Isso te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. O que a gente vai estar fazendo, pelo menos o que eu vou estar tentando fazer nesse período que o Tyler não está, o Igor vai estar tratando de Daniel, mas eu vou estar tentando abordar um pouco o assunto do juiz investigativo. Começando, a gente tem tido alguns sentido, e aí a gente vai tentar voltar nisso. A gente fala bastante sobre o juiz investigativo, começando em 11 de setembro, e esse é um dos pontos mais atacados atualmente na mensagem. Então a gente vai tentar estar tratando desse assunto especialmente. Mas para lidar com esse assunto, a gente precisa entender a história milerita, ok? Então, a gente vai falar um pouco da linha milerita. E a gente vai trabalhar isso juntos, ok? Então, vai ser bom a gente conseguir interagir o máximo. E agora a gente não tem tanta barreira da linguagem, do idioma, e a gente pode conversar diretamente. Então, a ajuda de vocês vai ser essencial para esse assunto. E história milerita. A gente vai passar a linha milerita agora para a gente colocar o que a gente quer aqui. Então, a gente sabe que toda a linha de reforma começa no tempo do fim, ok? Na história milerita isso foi... A linha de reforma começa no tempo do fim, mas isso precedida por... A reforma começa aqui, né? Aqui tem as trevas. Ok, quando foi o tempo do fim? 1798. O que a gente tem no tempo do fim é o cumprimento de quê? De uma profecia. E a gente tem várias testemunhas de várias profecias que se cumpriram aqui, e especialmente profecia de tempo dos 1260 anos, ok? Mas aí o que acontece no tempo do fim? Qual é a razão da gente ter isso que a gente chama do... Vou colocar tempo do fim. O que implica você ter o tempo do fim? O que significa o tempo do fim? Como a gente define o tempo do fim? Oi? Sim, é uma boa resposta. Isso é o que vai acontecer em seguida, mas o que quer dizer que a gente está no tempo do fim? Qual a definição do tempo do fim? O Jonathan sempre responde, e hoje ele não está respondendo. O que é o tempo do fim? O cumprimento de uma profecia. E o que essa profecia faz? Alguém já tinha dito isso? O que você tinha dito? Eu falei que às vezes vem entrar em juízo. Não, você mesmo no início. Tu falou. Sempre tem um pouco. Ok. Então, o que essa profecia que se cumpre aqui faz, ela tem um efeito sobre as trevas que havia aqui antes, ok? Então, você tem o povo em trevas e agora você tem luz vindo para dissipar essas trevas, ok? Então, eu não sei bem como ilustrar isso, mas aqui vai vir luz para que essas trevas sejam dissipadas. Isso é no grande conflito, a irmã White coloca, em termos dos capítulos, ela dá um padrão o padrão exato de como isso acontece em inglês. Em português você não consegue ver. Só nos títulos você consegue ver o padrão da reforma. Assim. Eu vou até... Depois eu olho para vocês. Assim, os títulos em inglês do capítulo 16 até o 19, mais ou menos, contam essa história
em termos de marcos proféticos. Okay? Só nos capítulos, só nos títulos em inglês. Então, o que a gente tem é uma luz que vai dissipar trevas. Qual é o próximo passo, então, na linha de reforma? Aumento de conhecimento, ok? E como a gente vê o aumento de conhecimento nessa linha? Daniel 12. Ok. Essa é a profecia que indica o aumento de conhecimento. A gente já está bem familiarizado com isso. Mas como que isso se demonstra? Como é esse aumento de conhecimento? O que a gente tem aqui que a gente sabe que é o aumento de conhecimento nessa história? Formalização é antes do aumento, é depois do aumento de conhecimento. Eu estou perguntando da história, a gente está falando de história agora, ok? Quando o menino começa a estudar as profecias e ele acha um Deuteronômio, essas coisas, ou de números que leva a entender que Jesus vai retornar. Ok. Então aqui a gente tem o primeiro anjo. E o anjo, a gente sabe que o anjo é o mensageiro. Então aqui quando o anjo chega, você vai ter o mensageiro. E o mensageiro é Miller, ok? Então você tem todo esse grupo em trevas. Você tem as pessoas, o mundo anda em trevas nesse momento. A igreja de Deus está em trevas nesse momento. Então aqui é como a gente vai descrever a igreja de Deus. Na igreja de Deus você tem as pessoas em trevas. Mas o que Deus faz, Ele olha para alguns mensageiros. E aí Ele vai ter algumas pessoas que ainda têm conexão com Deus. Essas pessoas, a gente vai ver, essas pessoas estão com as faces voltadas para o céu. Nesses pontos vermelhos, a gente está identificando a obra de Miller aqui. Miller é um desses pontos vermelhos. No Grande Conflito, a irmã White fala de outras pessoas que também estavam tendo o mesmo entendimento que Miller, como Lacunza, na América Latina, Wolff, na Alemanha, na Europa, um judeu convertido ao cristianismo. Gauss. Então, é dessa forma como Deus vai fazer esse aumento do conhecimento. É quando você tem essas pessoas que, apesar das trevas, elas ainda têm uma conexão com o céu. Elas ainda estão com os olhares voltados para Deus, em busca de um relacionamento, de uma conexão com Deus, ok? A gente vai ler vocês podem abrir no aplicativo de vocês, Primeiros Escritos, página 240. Página 240. Todos encontraram? O capítulo se chama O Movimento do Advento Ilustrado. Você pode começar então, primeiro parágrafo. Vi certo número de grupos que pareciam estar unidos entre si por lazos. Muitos nesses grupos estavam en tierras flotantes. Seus olhos foram dirigidos para baixo em direção da terra. E parecia não haver qualquer relação entre eles e Jesus. Mas, espalhados por entre esses diferentes grupos,
anjo mandou-me olhar cuidadosamente e vi um anjo mexendo sobre cada dos que tinham raio de luz, enquanto anjos não cercavam os que estavam em trevas. Ouvi a voz de anjo clamar: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, o irmão White fala que ela viu esses grupos que estavam em trevas e tinha as pessoas que já tinham perdido sua conexão com Deus. E dentro desses grupos, algumas pessoas ainda tinham suas faces voltadas para o céu. E Jesus distribuiu luz entre eles. Ok? Então você tem agora um anjo proclamando: temei a Deus e dá-lhe glória. Esse é o primeiro anjo. E o anjo para a gente é um mensageiro, ok? Então aqui a gente tem Miller nessa história aparecendo como mensageiro. Próximo parágrafo, por favor. Uma gloriosa luz repousou então sobre esses grupos, a fim de iluminar a todos que recebessem. Alguns dos que estavam em trevas receberam a luz e se regozijaram. Outros resistiram à luz do céu, dizendo que era enviada para desviá-los. A luz passou deles e foram deixados em trevas. Os que haviam recebido a luz de Jesus alegremente estimaram a muita preciosa luz sobre eles foi derramada. Seus rostos brilharam com santo gozo, enquanto seu olhar era dirigido para Jesus com um intenso interesse. E suas vozes eram ouvidas em harmonia com a voz do anjo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ao erguerem eles este clamor, vi os que estavam em trevas, os empurrando com o lado e com os ombros. Então, muitos que estimavam a sagrada luz quebraram os laços que os mantinham presos e se separaram desses grupos. Ao estarem fazendo isso, homens pertencentes a diferentes grupos e por eles referenciados passaram, alguns com palavras agradáveis, outros com semblante irado e gestos ameaçadores. Passaram, alguns com palavras agradáveis, outros com semblante irado e gestos ameaçadores, reforçaram os laços que estavam enfraquecendo. Então, esses homens diziam constantemente: Deus está conosco, nós estamos à luz, temos a verdade. Então, eu vi quem eram esses homens, e foi dito que eram ministros e líderes que haviam totalmente rejeitado a luz, que não estavam e não desejavam ter recebido. Ok. Antes da gente continuar nesse parágrafo, quando a gente tem esse aumento de conhecimento, essa história que a gente está falando aqui de Miller é ilustrada também na história de Cristo. Porque na história de Cristo, você tem essa mesma situação ilustrada. Você tem o povo que anda na sombra da morte, nas trevas, e agora Cristo vai nascer. Alguém? A gente vai precisar daquele ventilador lá. E agora Cristo vai nascer. E a gente vai ver que diante do cumprimento da profecia do nascimento de Cristo, a gente vai ter algumas poucas pessoas que realmente vão estar atentas para a profecia. Então, na história de Cristo, a gente tem Simeão e Ana, a gente tem os sábios do Oriente e a gente tem os pastores que fazem esse mesmo papel aqui no início da linha de reforma. Então, a gente vai ler o Grande Conflito. Vamos ler o Grande Conflito, página 214.1. Diz assim: um anjo visita a terra a fim de ver quais... 214.1. Todo mundo encontrou? Então agora a gente tem um anjo que vai visitar a terra. Um anjo visita a terra a fim de ver quais os que se acham preparados para receber Jesus. Não podem, porém, distinguir sinal algum de expectação.
Não houve voz alguma de louvor e triunfo, anunciando que o tempo da vinda do Messias está às portas. É outro isso. Grande conflito 214.1. Tá certo? Não. Como não? Tá vendo como começado? Já falou, aceitou alegremente, parece que alegremente é verdade. Como diz? Clarel aceitou alegremente a verdade, por uma conversão do planeta de Paulo do novo cativeiro. Perdão, 314. Ponto 1. Agora sim. Todo mundo lá? Um anjo. Alguém poderia ler para mim? Un ancho visita a terra a fin de ver cuáles os que se hallan preparados para recibir a Jesús. No podem distinguir sinal alguna de expectación. No houve voz alguna de louvor y triunfo, anunciando que el tiempo da vinda do Mesías está às portas. O anjo parai por algum tempo sobre a cidade escolhida e o templo de a presença divina tinha sido manifesto durante séculos, mas mesmo ali há idêntica indiferença. Os sacerdotes, que sua pompa e orgulho estão oferecendo profanos sacrifícios no templo. Os fariseus estão em altas vozes discursando ao povo, ou fazendo pretensiosas orações nas esquinas das ruas, nos palácios dos reis, nas assembleias dos filhos, nas escolas dos rabinos, todos, de igual maneira, se acham inconscientes do maravilhoso fato que encheu tudo o céu de alegria e louvor, fato de que o Redentor dos homens está prestes a aparecer na terra. Ok. Então a gente tem esse anjo e a gente tem as pessoas envolvidas em trevas aqui. Mas eu quero voltar com vocês à página 212. 312. Porque o que a gente vê aqui, quando esse anjo desce para o nascimento de Jesus, para procurar as pessoas que estavam recebendo a mensagem, estavam atentas para a mensagem, você vê como aqui diz, o anjo paira algum tempo sobre a cidade escolhida, e o templo, onde a presença divina tinha sido manifestada durante séculos, mas, mesmo ali, há idêntica diferença. Os sacerdotes, em sua pompa e orgulho, estão oferecendo profanos sacrifícios no templo. Os fariseus estão em altas vozes discursando ao povo e fazendo jactanciosas orações na esquina das ruas. Nos palácios dos reis, nas assembleias, os filósofos, nas escolas dos rabis, todos, de igual maneira, se acham inconscientes do maravilhoso fato que encheu todo o céu de alegria e louvor. O fato de que o Redentor dos homens está prestes a aparecer na terra. Se vocês forem alguns parágrafos antes, vamos ler a página 312.3. Que a gente vai ver que quando essa profecia se cumpre, o que acontece é que essa profecia não é dada para os teólogos, para os homens ilustrados. Essa mensagem aqui não é para os líderes daquela geração. 312.3. Márcio, você pode ler? Não foram os ilustrados teólogos que tiveram compreensão dessa verdade e se empenharam em proclamá-la. Houvesse eles sido vigias fiéis, pesquisando as Escrituras com diligência e oração, e teriam conhecido o tempo da noite. As profecias que eles iam patenteado os acontecimentos prestes a ocorrer. Eles, porém, não assumiram tal atitude, e a mensagem foi confiada a homens mais humildes. Disse Jesus: andai enquanto tens luz, para que as trevas não vos apanhem. Os que se desviam da luz que Deus lhe deu, ou negligenciam buscá-la quando está ao seu alcance, são deixados em trevas.
Declara, porém, o Salvador: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem quer que esteja com singeleza de propósito, procurando fazer a vontade de Deus, atendendo fervorosamente a luz já dada, receberá maior luz. Será enviada àquela alma alguma estrela de fulgor celestial para guiá-la em toda a verdade. Agora ela está falando das 3 mensagens angélicas. Se vocês voltarem a alguns parágrafos, vocês vão ver que ela está falando do Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. E ela disse: não foram os teólogos, não foram ilustrados teólogos que tiveram a compreensão dessa verdade em proclamá-la. Eles falharam, eles não foram fiéis ao que Deus deu para eles aqui. Então, nessa história, eles falharam. Então, agora, Cristo vai começar a passar esses homens por alto. Ok? Ali, Ellen White diz que se houvessem eles sido vigias fiéis, pesquisaram as escrituras com diligência e oração, teriam conhecido o tempo da noite. Amém. Isso me faz lembrar ao Atalaia, que a gente leu em Isaías, que diz: guarda que eu vi da noite. Acho que tem relação com Deus. Sim. Não viram o Atalaia nesse momento. Sim. Exatamente. Vamos continuar esses no próximo parágrafo, 313.1. Lara Alice. No tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes e escribas da Santa Cidade, a quem foram confiados os oráculos de Deus, poderiam ter discernido os sinais dos tempos e proclamado a vinda do prometido. A profecia de Miqueias designou o lugar de seu nascimento. Daniel especificou o tempo em que viria. Deus confiou estas profecias aos dirigentes judeus. Estariam sem desculpas se não soubessem nem declarassem ao povo que a vinda do Messias estava às portas. Sua ignorância era o resultado da pecaminosa negligência. Os judeus estavam edificando túmulos aos profetas assassinados, enquanto, pela deferência com que tratavam os grandes homens da terra, prestavam homenagem aos servos de Satanás, absortos em suas ambiciosas lutas para conseguir posição e poderio entre homens. Perderam de vista as honras divinas que lhes eram oferecidas pelo Rei do Céu. Ok. Para esse povo, agora a irmã White está conectando a história de Apocalipse 14, que é a história que a gente está colocando no quadro, com a história de Cristo, certo? Vocês conseguem ver essa conexão? E as verdades das profecias foram confiadas aos dirigentes judeus. Mas o que esses homens estavam buscando naquele tempo era posição humana. Eles estavam buscando honras, poder e, como ela diz, e poderio. Posição e poderio. Então, nesse momento, eles perdem de vistas as honras divinas que o Rei do Céu queria oferecer. Vamos para o próximo parágrafo. Com profundo e reverente interesse, deveriam encontrar-se a estudar o lugar, o tempo, as circunstâncias durante o acontecimento na história universal, a vinda do Filho de Deus para cumprir a redenção do homem. Todo o povo deveria ter estado a vigiar e esperar para que pudessem achar-se entre os primeiros a dar as boas-vindas ao Redentor do mundo. Mas, em Belém, 2 fatigados viajantes procedentes das colinas de Nazaré percorrem em toda a extensão a estreita rua até a extremidade oriental da cidade, procurando em vão um lugar de repouso e abrigo para a noite. Porta alguma se achava aberta para os receber. Só um miserável peleiro, preparado para o gado, encontra finalmente refúgio. E ali nasce o Salvador do mundo. Ok, história. Vou continuar lendo aqui, próximo parágrafo. Anjos celestiais tinham visto a glória de que o Filho de Deus participava com o Pai antes que o mundo existisse, e com profundo interesse haviam aguardado o seu aparecimento na terra, com uma ocorrência repleta das maiores alegrias para todo o povo.
Foram designados anjos para levar as alegres novas aos que estavam preparados para recebê-las e que alegremente a tornariam conhecidas aos habitantes da terra. Cristo se abatera para tomar sobre si a natureza do homem. Deveria ele suportar um peso infinito de misérias ao fazer a sua alma oferta pelo pecado. Todavia, desejavam os anjos que, mesmo em sua humilhação, o Filho do Altíssimo pudesse aparecer diante dos homens com a dignidade e glória condizentes com seu caráter. Congregar-se-iam os grandes homens da terra na capital de Israel para saudar sua vinda? Apresentá-lo-iam legiões de anjos à multidão expectante? Um anjo visita a terra a fim de ver quais os que se acham preparados para receber a Jesus. Não pôde, porém, distinguir sinal algum de expectação. Não houve voz alguma de louvor e triunfo, anunciando que o tempo da vinda do Messias está às portas. O anjo paira por algum tempo sobre a cidade escolhida, e o templo onde a presença divina tinha sido manifestada durante séculos. Mas, mesmo ali, há idêntica indiferença. Os sacerdotes, em sua pompa e orgulho, estão oferecendo profanos sacrifícios no templo. Os fariseus estão em altas vozes discursando ao povo ou fazendo já preciosas orações nas esquinas das ruas. Nos palácios dos reis, nas assembleias dos filósofos, nas escolas dos rabis, todos, de igual maneira, se acham inconscientes do maravilhoso fato que encheu todo o céu de alegria e horror. O fato de que o Redentor dos homens está prestes a aparecer na terra. Evidência alguma há de que Cristo seja esperado, e nenhum preparativo para o príncipe da vida. Com espanto está o mensageiro celestial prestes a voltar para o céu com a desonrosa notícia. Quando descobre alguns pastores que, à noite, vigiam seus rebanhos e, mirando o céu bordado de estrelas, meditam na profecia do Messias a vir à terra, anelando o advento do Redentor do mundo. Ali se encontra um grupo que está preparado para receber a mensagem celestial. E subitamente o anjo do Senhor aparece anunciando as boas novas de grande alegria. A glória celestial inunda a planície toda. Aparece uma incontável multidão de anjos. E, como se for demasiado grande a alegria para um só mensageiro trazê-lo do céu, uma multidão de vozes em louvores que todas as nações dos salvos um dia entoarão. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ok, vamos pensar um pouco sobre isso. Então você tem o povo, que de acordo com Lucas 1,79, o povo está andando na região da sombra da morte, nas trevas. E você tem ali é Deus enviando seus anjos para ver como o seu povo iria receber o nascimento do seu filho. Okay? E o que acontece primeiro é que você tem um grupo que tem os seus olhos voltados para a terra. Eles querem poder e posição. E quando os anjos veem esse grupo, eles não podem entregar nada para esse grupo, porque esses grupos são esses pontos pretos que a gente está vendo aqui. E aqueles homens, de acordo com aquela história, são líderes em Israel, são os dirigentes judeus. Mas o anjo vem nessa história, porque o anjo desce nesse momento quando a profecia se cumpre. Quando você tem a profecia se cumprindo numa geração, você vai ter a mensagem de um anjo, você tem um anjo vindo anunciar. E o que esses anjos fazem? Eles encontram quase que... Eles não encontram ninguém, mas ao olhar um pouco mais, eles encontram alguns pontos vermelhos. Que nessa história que a gente acabou de ler, quem são? Os pastores, ok? Então aqui você tem Miller, você tem os pastores. Porque se vocês se lembram, Miller era um fazendeiro. Ele era um pastor, eu acho que é uma profissão equiparável naquele tempo para o nosso tempo com essa profissão. Então você tem esses homens que têm seus olhos voltados, eles que estavam entendendo os sinais dos tempos, ok? Para a gente,
vai ser tão fatal não reconhecer esses sinais como foi para os judeus naquele tempo, ok? Então, vamos continuar lendo esse capítulo, porque a gente tem ainda algumas coisas que eu quero colocar antes da gente entrar no assunto dos julgamentos dos vivos. Isso, é o Jonathan agora. ¿Qué lição encerra a maravillosa historia de Belén? ¿Cuánto ela reproba a nossa incredulidade, nosso orgulho e amor próprio? ¿Cuánto nos adverte a nós precavernos para que nada aconteça e pela nossa criminosa indiferença deixemos também de discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conheçamos o dia de nossa visitação? Não foi somente nas colinas da Judéia, nem apenas entre os muitos pastores, que os anjos encontraram os que se achavam brilhantes pela vida do Messias. Na terra dos gentios havia homens que por ele esperavam. Eram homens sábios e sinal dos filósofos do Oriente. Estudiosos da natureza haviam os magos disso que havia no sol. Pelas escrituras hebraicas, tinham aprendido acerca da estrela que deveria surgir de Jacó, e com ardente desejo esperavam a vida daquele que seria não somente a consolação de Israel, mas uma luz para iluminar as nações, e salvação até os confins da terra. Buscavam a luz, e luz precedente do trono, e Deus iluminou-lhes o caminho para os pés. O irmão sacerdote Rabi de Jerusalém, pretextos depositários e expositores da verdade, se encontravam envoltos em trevas. A estrela enviada pelo céu guiou os estrangeiros gentios ao lugar do nascimento do recém-nascido. Então é só em Jerusalém que você tem as pessoas recebendo a mensagem de Deus? Você tem espalhado, ok? Isso que aconteceu também naquela história. Tem Lacunza na América Latina, você tem Galsen, você tem Wolf, você tem esses diversos números de pessoas que também estão reconhecendo os sinais dos tempos. Isso é uma perfeita ilustração de repetição da história aqui. Márcio? Buscavam a luz e luz procedente do trono de Deus. Não, é para os que esperam. 315.3. É para os que o esperam que Cristo deve aparecer a segunda vez sem pecado para a salvação. Semelhantemente, as novas do nascimento do Salvador, a mensagem do segundo advento não foi confiada aos dirigentes religiosos do povo. Eles não haviam preservado sua união com Deus, recusando a luz do céu. Não eram, portanto, do número descrito pelo apóstolo Paulo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Okay. Qual foi a mensagem que não foi confiada aos líderes religiosos? A do segundo advento. As 3 mensagens angélicas. Então, quando você fala, quando a gente fala que em 11 de setembro você tem uma classe de líderes sendo passada por alto, isso deveria ser claramente visto quando a gente vê essas histórias no passado e essas afirmações da Ellen White. Vamos continuar a leitura. Os vigias sobre os muros de Sião deveriam ter sido os primeiros a aprender as novas do advento do Salvador, os primeiros a alçar a voz para proclamar achar-se ele perto, os primeiros a advertir o povo a fim de que se preparasse para a sua vinda. Entregavam-se, porém, ao comodismo, sonhando em paz e segurança, enquanto o povo dormia em seus pecados. Jesus viu a sua igreja, semelhando a figueira estéril, coberta de pretensiosas folhas e, no entanto, destituída do precioso fruto. Notava-se alardeada observância das formas da religião, enquanto faltava o espírito da verdadeira unidade, arrependimento e fé, o que unicamente poderia tomar aceitável o culto a Deus. Em vez das graças do Espírito, havia manifesto orgulho, formalismo
vanglória, egoísmo, opressão. Uma igreja apóstata fechava os olhos aos sinais dos tempos. Deus não os abandonou, nem permitiu que sua fidelidade lhes faltasse. Ele, porém, afastara-se e separara-se de seu amor, recusando-se ela a satisfazer as condições. Suas promessas não foram com ela cumpridas. Esse é o resultado certo de não apreciar nem aproveitar a luz e privilégios que Deus confere. A menos que a igreja siga o caminho que lhe abre a providência, aceitando todo raio de luz, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente degenerará em formalismo e desaparecerá o espírito da piedade vital. Esta verdade tem sido repetidas vezes ilustrada na história da igreja. Deus requer de seu povo obras de fé e obediência correspondentes às bênçãos e privilégios conferidos. A obediência exige sacrifício e implica uma cruz. E este é o motivo por que tantos dos professos seguidores de Cristo se recusam a receber a luz do céu e, como aconteceu com os judeus de outrora, não conhecem o tempo de sua visitação. Por causa de seu orgulho e incredulidade, o Senhor os passa por alto e revela a sua verdade aos que, à semelhança dos pastores de Belém e dos magos do Oriente, têm prestado atenção a toda a luz que receberam. Ok. Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, quando nós não reconhecemos os sinais dos tempos e a luz que Deus quer dar aqui, e a gente rejeita essa luz, o que acontece com nossa religião aqui vai se degenerar em formalismo. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo aqui para frente, se você rejeita o que aconteceu aqui atrás, é mero formalismo, ok? Essa é a condição que nós nos encontramos hoje. Quando a gente vai fazer nossa adoração, a gente não reconhece o sinal, os sinais dos tempos, isso não sequer é considerado com Deus como verdadeira adoração, é só formalismo. E Deus não aceita nossa adoração se for só um formato de por tradição e por formalismo, ok? A gente precisa compreender bem esses conceitos. A gente vai agora estar gastando um tempo falando um pouco dessa história, porque quando a gente tem, na linha de reforma, o tempo do fim, a gente tem esse aumento de conhecimento, que foi ilustrado nesses textos que a gente acabou de ler, o que se segue aqui? Então a gente vai ter a mensagem formalizada. E a mensagem formalizada é quando esse conhecimento que aconteceu aqui atrás se torna acessível e prático para que as pessoas possam ver como a mensagem, de fato, que vai acontecer daqui para frente é uma mensagem clara, é um pequeno guia, é como se ela fosse de forma bem clara para que as pessoas comuns pudessem ver aqui. E a mensagem que Miller formalizou, ele pegou essa história, e como vocês sabem, em 1798 a gente tem algumas profecias que se cumprem, e uma delas, as profecias de tempo relacionadas ao período papal. Então o que Miller faz, junto com seus associados, eles olham para trás e veem que as profecias haviam se cumprido, e o que eles fazem é dizer, Miller faz, ele entende que um ano na Bíblia é igual a um dia, ou que um dia é igual a um ano. Ok? Então, basicamente, o tom da mensagem millerita foi de que um dia é igual a um ano. E agora a mensagem foi formalizada, e você tem Litt, que ele vai olhar para o futuro, ele vai olhar para o futuro e não para o passado e vai dizer, algo vai acontecer, ok? Agora eles não estão só lidando com profecias do passado, eles estão olhando para o futuro e falando bem assim, no dia 11 de agosto de 1840, algo vai acontecer, é isso que eles fazem. Então, assim como na história de Cristo, João Batista estava falando, vai vir o Messias,
algo vai acontecer, aqui os mileritas estão falando também que algo ia acontecer. E isso acontece? Sim. Acontece, certo? Então tem uma predição, e essa predição vai se cumprir aqui. E a forma como a gente entende o cumprimento dessa predição é que um anjo desce aqui. Então a gente tem um anjo, e esse anjo vai descer. Ele vai dar grande luz. A luz que estava aqui atrás, ela vai ser fortalecida, vai ser grande luz que vai entrar no movimento agora. Tá, depois eu comento. Essa predição é baseada também de que um dia é igual a um ano. Então a gente vai comentar isso depois. Vamos voltar para os primeiros escritos. Página 240, parágrafo 2. É a minha vez, né? Uma gloriosa luz repousou então sobre esses grupos, a fim de iluminar todos que a recebessem. Alguns dos que estavam em trevas receberam a luz e se regozijaram. Outros resistiram à luz do céu, dizendo que era enviada para desviá-los. A luz passou deles e foram deixados em trevas. Os que haviam recebido a luz de Jesus alegremente estimaram o aumento da preciosa luz que sobre eles fora derramada. Seus olhos brilhavam com santo gozo, enquanto o seu olhar era dirigido para Jesus com intenso interesse, e suas vozes eram ouvidas em harmonia com a voz do anjo. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ao erguerem eles o clamor, viu os que estavam em trevas, os empurrando com o lado e com os ombros. Então muitos que estimavam a sagrada luz quebraram os laços que os mantinham presos e se separaram desses grupos. E ao estarem fazendo isso, homens pertencentes a diferentes grupos e por eles reverenciados, passaram, alguns por palavras agradáveis, outros com semblante irado e gestos ameaçadores, e reforçavam os laços que estavam enfraquecendo. Então esses homens diziam constantemente: Deus está conosco, nós estamos na luz, temos a verdade. Interroguei quem eram esses homens, e foi-me dito que eram ministros e líderes que haviam pessoalmente rejeitado a luz e não desejavam que outros a recebessem. Vamos pensar um pouco sobre isso. Aqui. Então agora a gente tem esse grupo. E o que acontece agora na linha da história é que uma gloriosa luz é enviada. Porque a gente sabe que a luz é uma mensagem, certo? Então se tem luz, então a gente tem luz. E essa luz é uma luz gloriosa. E a gente também sabe que essa luz é uma mensagem. E essa mensagem é igual a essa mensagem, porque no fim do parágrafo diz que eles se juntaram a esse anjo, ok? Então essa mensagem é a mensagem: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então o que você tem agora é pessoas que se juntam a esse anjo. Então, o que acontece com esse grupo? Eu vou colocar... Quando você chega nessa parte da história, que você tem é que mais pessoas se uniram ao anjo. E a gente sabe que o anjo é um mensageiro que foi escolhido. Então você tem
mais pessoas se unindo a esse anjo, ok? Porque, e diferente dessa história, que a luz foi distribuída entre algumas pessoas, nessa história, você tem que a luz foi para iluminar todos. O que acontece nessa história é diferente do que acontece nessa história. Porque aqui todo mundo vê a luz. A luz é espalhada para todos. Mas aqui você tem uma escolha de aceitar ou rejeitar. E alguns aceitam e outros rejeitam. Ok? Só um minutinho que eu quero... Ok. Qual a próxima coisa que a gente vai ver aqui? Qual a próxima coisa que a gente vê na linha de reforma? Sim, a gente tem os fundamentos, certo? E aos fundamentos, quando a gente tem os fundamentos, imediatamente o que a gente tem é atividade. Então o que a gente vê é que as pessoas que rejeitaram a luz que foi entregue aqui, essas pessoas começam a ameaçar. Então, nessa história, a partir desse momento, o que começa a acontecer são ameaças, subornos, todos os tipos de coisas para que essas pessoas que aceitaram a luz possam voltar atrás. Aí encaixa aquele de empurrar com os lados e com os ombros. Exato. Eles começam a empurrar com os lados e com os ombros. Essa é a descrição. E ele ficava impedindo, porque eles não querem e querem impedir aqueles que querem aceitar. Exato. Então, o que eles fazem aqui, como a Cris está dizendo, é que eles não aceitam. E o que eles fazem ao não aceitar é fazer com que outros não aceitem. Porque Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, que não entram nem deixam entrar. Então, o que a gente vê aqui é que tem uma porta, tem pessoas que querem entrar e tem pessoas que não querem entrar. E quando você não quer entrar, quando esse grupo que não quer entrar vê as pessoas entrando, elas falam, eles não querem deixar essas pessoas entrar, ok? Então isso é importante porque quando a gente vê essa porta e a gente sabe que a mensagem desse anjo, a mensagem dos anjos de Apocalipse 14 não foram dadas aos dirigentes do povo, a gente sabe que para esse grupo a porta se fechou. Então nesse momento, o que você tem é um grupo que não tem mais, que rejeitou, por rejeitarem pessoalmente. A irmã te diz isso no texto que a gente acabou de ler. Então eles rejeitam pessoalmente a oportunidade. Eles caem em trevas. Porque quando a gente chega na história de Cristo, a gente sabe que aqui, qual é a história que está acontecendo nesse exato momento na história de Cristo? O batismo. E quem está ali no batismo? Quem está ali batizando? João. E qual é a mensagem de João? Temei a Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E aí chega, e nesse momento, existe um grupo desses aqui, esses pontos pretos que estão aqui, esses grupos, essas pessoas chegam no batismo de João, e o que João fala para eles é que não vai batizar eles, porque nesse momento a porta para eles está fechada. Ok? Quando a gente pensa na mensagem de João, um dos símbolos para a mensagem de João é um machado.
Porque o que João tem na mão, quando acontece isso, é algo que quando você olha para João, não é para você respeitar João, porque quando Deus diz temer a Deus, Ele não está te pedindo para você respeitar Ele, no sentido de ser reverente. Ele está falando assim, tenha medo, tenha medo. E essa mensagem é uma mensagem assustadora para quem está ouvindo. Se você quiser andar na condição que você estava andando antes, essa mensagem é simplesmente assustadora. Porque quando João tem esse machado na mão, ele diz, eu vou cortar a sua raiz, eu vou derrubar vocês. Então, essa é a mensagem que chega aqui. É a mensagem que tem uma porta fechada. E que se você não produz frutos de arrependimento, o seu juízo já está determinado. Está claro até aqui? Alguém tem algum comentário? A outra coisa que eu quero tirar desse texto que a gente acabou de ler é de que nesse momento você tem o mensageiro, você tem a primeira mensagem angélica. E nesse momento você tem as pessoas que se unem ao mensageiro. Então, a partir daqui, o que a gente tem é o movimento. Daqui para frente você não tem mais um mensageiro, mas sim um movimento. O próximo parágrafo, agora sim a gente continua. Vi que os que estimavam a luz olhavam para o alto com ardente desejo, esperando que Jesus viesse e os levasse para si. Logo uma nuvem passou sobre eles, e seus rostos ficaram tristes. Indaguei a causa desta nuvem, e foi-me mostrado que era o seu desapontamento. O tempo que esperavam o seu Salvador havia passado, e Jesus não viera. Recaindo desencorajamento sobre os expectantes, os ministros e líderes que eu havia visto antes regozijaram-se, e todos os que haviam rejeitado a luz triunfaram grandemente, enquanto Satanás e seus anjos maus também exultavam. Ok. Qual a próxima coisa que a gente tem na linha de reforma? Você disse o quê? A gente tem a segunda mensagem chegando. Isso é quando eles sofrem o primeiro desapontamento. Então agora você tem esse desapontamento. E o que acontece com esse grupo aqui, quando veem isso, eles simplesmente manifestam o caráter deles. Porque aqui eles começam a ridicularizar aquelas pessoas que estavam sendo fiéis aos raios de luz. Então você vai ver um anjo avisando que um juízo aconteceu. A gente vai ver isso melhor no capítulo seguinte, que a gente vai ver que o que na verdade está acontecendo aqui, quando chega esse momento da história, é de que eles foram julgados. Então a gente tem um grupo julgado aqui. Sim, que rejeitaram. Agora, para esse grupo ter sido julgado, o que precisa ter acontecido? Se eles foram julgados aqui, se esse momento vou colocar julgado no sentido de que o julgamento terminou, ok? Então o que acontece é que nessa história, aqui, eles estavam sendo julgados. Desse momento para frente, eles estavam sendo julgados. E para que eles fossem julgados e chegarem aqui e receberem a sentença, eles precisavam estar vivos. Então a gente entende, e a gente vai tentar entrar um pouco mais nisso, é que esse julgamento que acontece aqui é o julgamento dos vivos. Desde que esse anjo desce, você vai ter os vivos sendo julgados aqui. Porque o nosso propósito é mostrar (1840)
9 de abril. A gente tem um anjo descendo. Aqui é o segundo anjo descendo. Esse é o primeiro anjo. Essa é a história do primeiro anjo. Essa é a história do segundo anjo. E a gente vai ver também que é a história do terceiro anjo. Até 1850. Que é o Pentecostes. O nosso Pentecostes, onde aquele diagrama foi dado. A gente tem o terceiro anjo. Então a gente vai mostrar que cada uma dessas histórias você tem um grupo que está sendo julgado. Na história da segunda mensagem angélica você tem um período de selamento dos mileritas. Porque a diferença nessa história para essa é que aqui a gente vai ver esse grupo brilhando. Eles vão estar demonstrando que eles receberam as vestes de Cristo. E a gente já estudou aqui nas aulas passadas que quando você recebe o selo de Deus, esse selo é usado para quê? Esse selo é para você mesmo, é para que você tenha algum benefício dele, ou que é para os outros, ok? Então, nessa história do clamor da meia-noite, da segunda mensagem angélica, é quando a gente vai ver esse grupo que estão irradiando a glória de Deus, porque eles receberam o selo, ok? Então, ao passo que essa história é a história do julgamento dos vivos. Essa história é a história do selamento. Ok? E essas histórias vão se sobrepor, elas vão contar a mesma história. E depois eu preciso refletir melhor sobre o que é essa história, mas essa história também é importante para a gente, ok? A gente vai ver alguns detalhes bem interessantes dessa história aqui, mas eu ainda preciso pensar um pouco melhor sobre essa história. Sim, porque aqui a irmã White diz que ela compara essa experiência ao Pentecostes. E a gente vai ver que todas as verdades foram estabelecidas e confirmadas pelo Espírito Santo nessa história. Todas as verdades desses diagramas aconteceram e foram estudadas nessa história. Depois do desapontamento, eles reestudaram tudo. O Espírito Santo testificou para eles de que aquilo tudo era verdade. A gente vai... Provavelmente eu só tenho 3 ou 4 aulas. Acho que não vou conseguir falar dessa história, não. E eu também preciso refletir um pouco mais sobre ela. Mas essa história é a história do selamento dos vivos, porque eles receberam o selo e eles agora podiam testemunhar, um testemunho vivo para as pessoas. Agora, o que é que marca esse momento do julgamento dos vivos nessa história? Vamos pensar sobre isso. Porque se aqui começa o julgamento dos vivos, e os vivos estão sendo julgados, qual profecia que marca que agora eles vão ser julgados? Porque agora você tem o cumprimento de uma profecia. Ok? E a profecia que é cumprida aqui é a profecia de Islã. Então a gente tem Islã. E a gente tem o Islã restrito.
quando o Islã é restrito nessa história, a gente sabe que essa profecia é a profecia de 391 anos e 15 dias, que se encerra nesse momento. E o início dessa profecia foi dito que os anjos deviam ser presos, ok? Os anjos... Não, perdão. Eles deviam ser soltos. Solta os anjos, solta os 4 anjos que estão no rio Eufrates. Então você tem os anjos que estão sendo soltos aqui. Então você tem no início dessa profecia 4 anjos. Esses anjos são soltos. Então, restringidos no final desse período, né? Isso é o que a gente assume, porque se você fala que eles vão ser soltos por um período, é como se você tivesse uma condicional. Quando você está preso, se você estiver preso, vamos ilustrar dessa forma. Quando você tem um presidiário, ele está preso, e ele tem um bom comportamento, e aí o juiz fala, solta ele por um período. Mas no final desse período, o que ele precisa fazer? Ele precisa voltar e ser preso de novo. Então você tem 4 anjos que são soltos por um tempo, por um tempo, um mês, a hora e o dia. Então você tem esses 4 anjos soltos aqui, e o que acontece no final é que eles vão ser presos de novo. Ok? Então a gente sabe que um dos símbolos para o Islã é que o Islã é como um cavalo bravo, aparelhado para a guerra, certo? E a irmã White diz que anjos estão retendo os 4 ventos da terra como um cavalo bravos que querem se soltar e causar destruição sobre toda a terra. Então o que a gente tem para o Islã é que o símbolo do Islã é os 4 ventos. Então os 4 ventos nessa história são presos aqui, são restritos. Segurai os 4 ventos, até que eu haja selado os santos, ok? Então, nessa história de 1840, é onde você vai começar o julgamento dos vivos, ok? E o que é interessante, eu vou colocar aqui, é que isso aqui é o primeiro ai, o segundo ai, e o terceiro ai. Se a gente for na história do primeiro ai, em Apocalipse 9, a gente tem um selamento identificado, certo? E quando a gente chega na história do segundo ai, em Apocalipse 9, a gente tem um selamento identificado? Nessa história daquele anjo. O que a gente sabe é que a história que ele nos conta é até essa história aqui. Então, mas no próprio texto da Bíblia a gente não encontra de fato o selamento em si. Um selamento, um texto bíblico. Mas o que é... Tem essa história dos anjos e tem a história do ai que termina aqui. Mas tem algo interessante na história milerita, que em 1842 a gente tem Foys, William Foys, foi Foys, que teve uma visão dizendo que a 6ª trombeta ainda não tinha terminado de soar. Porque os mileritas achavam que aqui tinha acabado a 6ª trombeta. E o que eles estavam identificando era que só em 1844 que essa trombeta iria terminar de soar. E essa história da 6ª trombeta, segundo ai e 6ª trombeta, é a história do selamento. Então você precisa anexar essa história do julgamento dos vivos à história da 6ª trombeta. Porque na 5ª trombeta, o primeiro ai, você encontra um selamento. Na 6ª trombeta, o segundo ai, você encontra o selamento. E a gente sabe que por 2 testemunhas a gente estabelece a verdade. Então, na 7ª trombeta, no terceiro ai, o que acontece é o selamento. Ok? Vocês conseguiram acompanhar essa lógica aqui? Eu não. Não. Porque
quando tem selamento? Porque nessa história, o que está acontecendo é que os vivos estão sendo julgados e você vai ver os mileritas recebendo o selo de Deus aqui nessa história. Mas essa não é a história do segundo ai. O segundo ai já acabou o 28 do 40. Mas é a história da sexta trombeta. Ah, entendi. Isso não tudo bem. Sexta trombeta, segundo ai. Quinta trombeta, primeiro ai. E anexado com a história do ai é que você tem o selamento. Okay? Eles são presos para que os servos de Deus sejam selados. É assim que a Bíblia descreve. Quando o Islã está em atividade, a Bíblia diz, segura esses ventos, restringe os ventos para que eu possa selar. Então, nesse momento, o segundo ai é restrito e o povo de Deus vai receber o selo. Ok? Tá, dá para entender essa lógica? Tá. No, para mí porque no sé, no veo mucho la lógica del sellamiento ahí. De quê? No veo mucho la lógica del sellamiento. Selamento? Ok. ¿Cómo pueden estar siendo julgados los vivos si el juicio investigativo va a comenzar el 22 de octubre? Ok. Vamos abrir Primeiros Escritos, página 246.1. Na verdade, vamos a 245.2, eu acho. Então, o capítulo de Primeiros Escritos que a gente está lendo, o título é O Movimento do Advento Ilustrado. E o que a gente vai abrir agora, o título do capítulo é Uma Outra Ilustração. Então a irmã White vai fazer agora, ela vai contar essa história aqui. Os dois no Primeiros Escritos. Agora a gente está na página 245.2. Então o que ela vai fazer, ela ilustrou o movimento do advento, embora a gente ainda não tenha terminado, ela ilustrou com esses símbolos aqui, e agora ela vai fazer o seguinte, ela vai falar a mesma história, só que ela vai ilustrar de uma maneira diferente. Ok? Então é a mesma história. Quem é a vez de ler? 245.2. Foi-me mostrado o interesse que todo o seu havia tomado na obra em processamentos na terra. Jesus comissionou poderoso anjo para que descesse e advertisse. 245.2, entendeu? Certo. Jesus comissionou poderoso anjo para que descesse e advertisse aos habitantes da terra de que se preparassem para o seu segundo aparecimento. Ao deixar o anjo a presença de Jesus no céu, uma luz excessivamente brilhante e gloriosa ia diante dele. Foi-me dito que a sua missão era iluminar a terra com sua glória e advertir ao homem com respeito à iminente ira de Deus. Então o que ela diz agora é que Jesus manda esse anjo com uma luz gloriosa descer à terra. Até aí tudo bem? Qual era a missão dele? Então aquele anjo, isso é a história milerita, tem a mesma missão que o anjo de Apocalipse 18, de iluminar o céu, iluminar a terra com a glória. Ok? Então, essas duas histórias
esses dois anjos de Apocalipse 10. Esse Apocalipse 10, ele é equivalente ao anjo de Apocalipse 18. A gente consegue ver essa conexão? Que o anjo de Apocalipse 10 é equivalente ao anjo de Apocalipse 18? Jonathan? ¿Por qué? Foi isso que a gente acabou de ler, não? Porque qual a missão do anjo de Apocalipse 18? Qual a missão do anjo de Apocalipse 18? Missão. E qual a do anjo de Apocalipse 10? Vamos ler de novo. A gente pode ler mais uma vez. Você lê de novo pra gente esse parágrafo que você acabou de ler? Foi-me mostrado o interesse que todo o céu havia tomado na obra em processamento na terra. Jesus comissionou poderoso anjo para que descesse e advirtiese aos habitantes da terra de que se preparasse para o segundo aparecimento. Ao deixar o anjo a presença de Jesus no céu, uma luz excessivamente brilhante e gloriosa ia diante dele. Foi-me dito que sua missão era iluminar a terra com sua glória e advertir o homem com respeito à iminente ira de Deus. Então, qual é a missão desse anjo? Então, o anjo de Apocalipse 10 é equivalente ao anjo de Apocalipse 18. Como você fala que aqui este anjo é Apocalipse 10? A minha primeira evidência é de que aqui, o que ela está falando, os dois capítulos anteriores, ela vai falar da mensagem do primeiro e segundo anjo, no livro Primeiros Escritos. E então ela chega no capítulo onde ela fala o movimento do advento ilustrado. E ela conta essa história aqui. E o que ela vai fazer agora, nesse capítulo que você acabou de ler, se você puder ler o título para mim. Então ela vai falar assim, o movimento do advento ilustrado, e agora eu vou te dar uma outra ilustração do movimento do advento. Então ela conta essa história e ilustra. E agora ela fala assim, uma outra ilustração dessa história é essa. E agora ela vai falar do anjo de Apocalipse 10. Mas quando a gente continuar lendo, a gente vai ver que ela de fato está falando daquela história. Mas para mim essa primeira evidência já é bem forte. Não sei se você consegue ver. O título já te coloca, o título já te leva para o ponto de referência. Eu tendría que leer el capítulo. Sim. Perdão. Sim. Multidões receberam a luz. Algunos desses pareciam estar muito solenizados, enquanto outros se mostravam jubilosos e arrebatados. Todos os que haviam recebido a luz voltavam as faces para o céu e glorificavam a Deus. Embora a luz fosse derramada sobre todos, alguns meramente vinham sob sua influência, mas não a recebiam de coração. Muitos se encheram de grande ira. Ministros e povo uniram-se com a reale e obstinadamente resistiram à luz derramada pelo poderoso anjo. Mas todos os que a receberam afastaram-se do mundo e se uniram intimamente uns com os outros. Ok, vamos continuar então. Próximo parágrafo. 246.1. Satanás e seus anjos estavam ativamente ocupados em procurar desviar da luz as mentes, de quanto fosse possível. O grupo que a rejeitou foi deixado em trevas. Viu o anjo de Deus observando com o mais profundo interesse o seu povo professo, a fim de registrar o caráter que desenvolveu ao ser-lhes apresentada a mensagem do reino celestial. E ao desviar essa mensagem celestial com escárnio, zombaria e ódio,
muitos que professavam amor a Jesus. Um anjo com um pergaminho na mão fazia o vergonhoso registro. Todo o céu se encheu de indignação porque Jesus fosse assim menosprezado por seus professos seguidores. Ok, só o próximo parágrafo para a gente... E os desapontamentos dos que confiavam quando Jesus não mudou o tempo esperado. Havia-se o propósito de Deus ocultar o futuro e levar o seu povo a um ponto de decisão. Sem a pregação de um tempo definido para a vida de Cristo, a obra de Deus designada não teria sido executada. Satanás estava levando muitos olhares para além do futuro aos grandes acontecimentos relacionados com o juízo e o fim da graça. Era necessário que o povo fosse levado a buscar fervorosa preparação para o presente. Ok, Jonathan, você consegue ver que isso está falando da história milerita? Então, você consegue ver que aquele primeiro anjo que ilumina a terra com sua glória é o anjo de Apocalipse 10? Então, qual é a sua proposta nesse caso? Quem é aquele anjo, então? Por lo que yo entiendo, me suena que es Apocalipsis 18. Yo no entiendo cómo, pero me parece que no sé cómo se aplica ahí, pero no veo por qué sería el ángel de Apocalipsis 10. Tem duas opções. Ou mandar ele ler o capítulo inteiro para ele ver e continuar a classe. Ou ler, por exemplo, o 247.1, que fala do segundo anjo. Tipo, se você lê todo o capítulo, fala... Depois fala do segundo anjo, depois fala do terceiro anjo. Assim, fica bem claro. O que o Jonathan fez, ele entendeu que esse capítulo está falando da história milerita. Você não entendeu isso? Não? Ela acabou de falar que havia sido o propósito de Deus ocultar o futuro e levar o povo a um ponto de decisão. Sem a pregação de um tempo definido, Deus não poderia testar o seu povo. Para a vinda de Cristo, a obra que Deus designara não teria sido executada. Então ela está falando do desapontamento e do tempo definido, da pregação do tempo definido. Então ela está falando dessa história aqui, nesse momento. Mas na hora que ela está falando dessa história, quando ela está falando dessa história, ela fala que esse anjo, que eu coloquei em vermelho aqui, porque esse é um novo capítulo, esse anjo, ele desce com uma luz gloriosa. Foi isso que ela disse. E quando ele desce com uma luz gloriosa, ela viu que a missão dele era iluminar a terra com a sua glória. Porque a gente sabe que de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. Tudo bem? Então a missão do anjo de Apocalipse 10 é iluminar a terra com a sua glória. Você consegue... O que ela está fazendo, na verdade, é só falando que a história milerita se repete na nossa história, na história do anjo de Apocalipse 18. Só vou fazer o último comentário, que diz... o grupo que rejeitou foi deixado em trevas, na página 246.1. Viu o anjo de Deus observando com mais profundo interesse o seu povo professo, a fim de registrar o caráter que desenvolviam ao ser-lhes apresentada a mensagem de origem celestial. Então, quando a mensagem é apresentada, porque ela está falando desse anjo, ela está falando dessa história, um anjo está registrando, ele está tomando notas de como os vivos estão reagindo, de como o seu caráter vai ser manifesto. Porque ao ser apresentada a mensagem, ela diz, ao serem apresentadas a mensagem, como desenvolveriam-se o caráter. Então, quando a mensagem do céu chega, existe um anjo, e ele está registrando como o seu caráter vai ser desenvolvido. Ok? Então, o que a gente sabe é que nessa história aqui, no mínimo, isso que a gente acabou de tirar do texto, é que os vivos estão sendo julgados, porque tem um anjo que está registrando cada ação dos vivos. Então, aqui, o que eu queria trazer para vocês é que, desse ponto em diante, você tem um anjo registrando e julgando como os vivos aceitam ou rejeitam a mensagem celestial. Até aqui a gente conseguiu montar o raciocínio. Ok? Então a gente vai fechar aqui e na próxima aula, amanhã, a gente vai trabalhar mais em cima dos julgamentos dos vivos. Acho que a gente não vai... Talvez a gente
trabalha um pouco mais em cima desses 2 capítulos e vê os paralelos que ela vai fazer aqui. Porque o que a gente vai ver algumas coisas bem interessantes sobre apostasia ômega também. Apostasia alfa e a ômega. Porque a gente vai ver que ao lidar com esse assunto de julgamento dos vivos e do selamento, instantaneamente você tem o assunto da apostasia. Receber mais luz e mudar a nossa vida, segundo a vontade e ensinamento de Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo e pedimos que guie todo o nosso dia, nossa semana, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Filho e nosso Senhor. Amém. Amém.